Vamos dar continuidade à nossa aula. Hoje vou estar falando para vocês sobre a geometria nas cidades brasileiras. A geometria, nós encontramos ela em todos os lugares, principalmente nas ruas. Vamos ver a definição de reta. Uma reta é um conjunto infinito de pontos geométricos com a mesma direção. As retas não têm princípio e nem fim. As retas podem representar-se de duas maneiras, através de duas letras maiúsculas. Então, se eu pegar aí uma folha, quero que vocês peguem essa folha, façam para mim infinitos pontos. E eu o quê? Com uma régua, ao traçar em cima desses infinitos pontos, eu vou ter aí duas letras maiúsculas, que eu posso estar o quê? Chamando e representando esses pontos, onde eu tenho o ponto A e o ponto B. Entre o ponto A e o ponto B tem infinitos pontinhos. Para fora também, tanto do meu lado direito quanto do meu lado esquerdo, também tem infinitos pontos. Só que essa minha reta, ela tem um nome. Nós temos que dar um nome para ela. E quando nós colocarmos um nome nela, temos que lembrar que nós temos que usar a letra minúscula do nosso alfabeto. Nesse caso, nós chamamos essa reta de reta R. E os pontos que estão na minha reta são com letra maiúscula, pela identificação de ponto A e ponto B. Segmento de reta. Um segmento de reta é uma porção de reta compreendida entre dois pontos. Os segmentos de reta têm princípio e têm fim. Então, ele tem o começo e tem o seu fim. Agora, se eu pegar uma corda e dar um nó do meu lado direito, na ponta do meu lado direito, na ponta do meu lado esquerdo, nós forma um segmento de reta. Os segmentos de reta representam-se por duas letras maiúsculas também, dentro de parênteses retos. Por que dentro de parênteses retos? Porque eu tenho aí o meu segmento de reta, onde nós vamos chamar o ponto P e o ponto Q. Posição relativa de duas retas no plano. Nós temos aí as retas paralelas. Duas retas de um plano são paralelas se não tem nenhum ponto em comum, ou se tem todos os pontos em comum. Então, o que nós vamos falar aqui? Nós temos as retas paralelas. As retas paralelas nós temos tanto na posição vertical, quanto na posição horizontal, quanto na posição inclinada. E uma está paralela à outra. Por exemplo, o que eu tenho aí? Eu tenho a reta U é paralela à reta T. E eu tenho a reta I que coincide com a reta J. Quando eu estou falando em coincidência, essas duas retas, uma anula a outra, uma está em cima da outra, já diferente das retas paralelas. Elas têm o quê? A mesma direção,
o mesmo sentido, mas elas estão o quê? Afastada uma da outra. Vamos agora traçar retas paralelas. Por isso, vou precisar aí novamente de uma folha de papel em branco. Vamos pegar aí a régua, o esquadro e o meu lápis grafite. Não se esqueça, é lápis grafite, hein? Não quero que vocês usem aí nem caneta, nem canetinha. Então, vamos lá. Coloca a régua e o esquadro sobre essa folha, como vocês podem perceber aí na figura. Mantém-se a régua e o esquadro fixo com uma de suas mãos. Nós vamos estar o que? Traçando a primeira linha reta. Onde que eu posso estar traçando essa primeira minha linha reta? Em qualquer posição da minha régua, em qualquer centímetro dessa minha régua. Agora, fixa muito bem essa régua na folha onde que vocês estão. E com uma das mãos, vocês vão deslizar o esquadro, descendo bem devagarinho. Só que ele não pode sair de perto do quê? De perto da régua. Vou o quê? Vou parar aí no 7 centímetros, no 10 centímetros. Cada criança vai parar em uma posição do meu centímetro da minha régua. E com isso, novamente, segura aí com as mãos, segura a régua e o esquadro e traça novamente uma outra linha reta. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos retirar a nossa régua e o nosso esquadro. E só vai ficar faltando as letras para estar o quê? Identificando as minhas retas paralelas. Se eu estou falando em retas paralelas, elas não têm ponto. Nós vamos dar o nome para cada uma delas. E lembrando, para eu colocar um nome em cada uma reta, nós usamos o quê? A letra minúscula. Essas nossas retas paralelas vamos chamar de T e V. Mas eu poderia também dar um outro nome, X e Y, A e B, M e N, só que não podemos esquecer, tem que ser com letra minúscula. Retas perpendiculares. Com o auxílio da régua, nós vamos desenhar uma reta. Então, vamos lá, peguem novamente aí a folha, vamos o que? Colocar sobre a mesa e em cima dessa folha vamos estar colocando a régua e vamos traçar uma reta. Essa reta pode ser de 4 centímetros, de 6 centímetros, de 8 centímetros, a quantidade de centímetros que vocês querem usar. Então, vamos traçar aí como está mostrando na figura. Com o auxílio da régua, agora, que está o quê? Posicionada aí embaixo, vamos segurar e pegar o nosso esquadro. E vamos apoiar esse esquadro na régua, como está o quê? Mostrando a nossa figura.
Quando nós estamos posicionando esse esquadro com a régua, nós estamos aí marcando um ângulo de 90 graus. Então, se eu estou marcando esse ângulo de 90 graus, então quer dizer que eu estou o quê? Construindo uma reta perpendicular. E com o lápis vou o quê? Vou fazer outra reta no esquadro. Retas perpendiculares. E agora? Só está faltando o quê? A nossa identificação, com a notação adequada. Vimos o seguinte, que aqui, quando nós estamos o quê? Construindo essas retas perpendiculares, também nós precisamos, né, do auxílio tanto da régua quanto do esquadro. Vimos que aqui gerou duas retas e que automaticamente nós temos que estar o quê? E temos que estar colocando o nome nelas. Como eu tenho uma reta na posição horizontal, nós vamos chamar de reta E. E na posição vertical, nós vamos chamar de reta S. Posição relativa de duas retas no plano. Retas concorrentes. Duas retas de um plano são concorrentes se tem em um só ponto comum. Ao serem concorrentes, podem ser concorrente perpendiculares ou concorrente oblíquas. Quando eu estou falando de retas concorrentes, elas estão sendo marcadas por um único ponto nelas, tá? Onde elas estão o que? Se cruzando. E quando eu estiver falando o que? De retas concorrentes oblíquas, elas o que? Elas se dividem no mesmo plano em quatro partes que não são geometricamente iguais. Já as perpendiculares, elas são geometricamente iguais. Porque, olha, se eu colocar aí novamente a minha régua e meu esquadro, todas elas aqui, ó, eu vou encontrar o meu ângulo, o quê? O meu ângulo de 90 graus. Já as retas concorrentes oblíquas, elas se dividem também, né, em quatro partes por um único ponto também, só que essas quatro partes não são geometricamente o que? Iguais. Coloquei para vocês um mapa onde nós vamos treinar as ruas paralelas, as ruas perpendiculares e as ruas concorrentes. Vocês vão observar esse pequeno mapa e vão identificar essas ruas para a nossa próxima aula. Resumindo, já sabes identificar, usando a notação científica e adequada, retas, semirretas e segmentos de reta? Já sabes identificar e traçar retas paralelas, estritamente paralelas e coincidente? Acho que sim. Acho que vocês entenderam muito bem sobre isso, porque a reta, ela não tem começo e não tem fim. A semirreta, ela tem começo, mas ela não tem fim. O segmento de reta tem um começo e tem um fim. Já temos as retas paralelas, as retas concorrentes e as retas coincidentes e também as retas perpendiculares. Vocês vão resolver os exercícios da apostila grossa
apenas a página 72. Da apostila fina, vocês vão estar resolvendo os exercícios da página 31 até a 33, que ainda são a interpretação de gráficos aí. Porque na nossa próxima aula nós vamos o quê? Continuarmos a nossa discussão sobre o quê? As retas paralelas, perpendiculares, coincidentes, onde o quê? Nós temos aquele mapa e nós vamos identificar quais são elas. Um beijo e até a nossa próxima aula.